Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Que bom que você está aqui, que bom que podemos nos encontrar mais uma vez. Eu quero, neste dia, simplesmente orar. Nós temos ouvido tantos casos novamente da Covid-19. Um aumento expressivo de casos que, inclusive, têm tomado novamente leitos nos hospitais. Tem criado novas filas, deixado, mais uma vez, todos nós apreensivos. Eu quero convocar você então, nós aqui ainda não somos, não há nenhuma lei nos obrigando a fazer isso, mas nós estamos convocando você a continuar usando sua máscara, especialmente nos nossos encontros, em lugares fechados, e apesar do nosso templo ficar com as portas abertas, as janelas abertas, nós queremos convocar você a tomar todo o cuidado, utilizando sua máscara o máximo de tempo possível enquanto estivermos aqui. Continuamos oferecendo álcool em gel para a higienização das mãos e procurando, quanto possível, tomar todos os cuidados para que possamos prestar culto a Deus aqui no nosso templo, com alegria e com segurança. Eu quero orar tantos irmãos, tantas pessoas conhecidas, preocupados, ou porque já testaram positivo, ou porque estão com sintomas que podem apontar para uma contaminação. É hora de nós tomarmos cuidado, de mais uma vez sermos solidários e responsáveis, especialmente nos cuidarmos. Não queremos mais perder ninguém antes do momento que imaginamos ser o correto, por falta de cuidados. Então quero orar hoje, especialmente pelos enfermos que têm enfrentado este momento. Fecha os teus olhos, vamos orar? Deus querido, mais uma vez nós te pedimos a tua direção, pedimos a tua companhia, que se cumpra em nossa vida, ó Deus, aquilo que o salmista diz, que o Senhor vai adiante de nós, nos cercando pela frente e por trás e colocando a sua mão sobre nós. Que nós experimentemos, ó Deus, que os teus anjos se acampam ao nosso redor, manifestando o teu cuidado sobre a nossa vida. Ó Deus, nosso coração precisa descansar na tua palavra que diz que nenhum fio de nossa cabeça cai sem o teu conhecimento. Ó Deus querido, nós queremos ser envolvidos por aquela certeza, ó Deus, de que nada pode nos separar do seu amor e de que o Senhor trabalha através de todas as coisas, ó Deus, para o nosso bem. Ó Deus querido, que nosso coração seja convencido definitivamente, mais uma vez, ó Deus, de que o Senhor já entregou o seu próprio Filho Jesus, o entregou por todos nós e de graça. Como o Senhor não nos dará juntamente com Ele todas as outras coisas? Ó Deus, que estas verdades venham dominar o nosso coração, que possamos encontrar paz, tranquilidade, ó Deus, ao ouvirmos a Tua palavra soando em nossos ouvidos e em nosso coração, que a nossa mente, ó Deus, seja dominada por isso, que se cumpra, ó Deus, em nossa vida, a Tua palavra que diz que a paz de Cristo vai envolver a nossa mente e o nosso coração. Ó Deus querido, nos ajuda nesta hora, dá-nos, ó Deus, consciência, responsabilidade, mas protege-nos também, ó Deus, destas dificuldades.
Ó Deus, nós oramos por toda a população. Ó Deus, não permita que mais uma vez haja tanto sofrimento, ó Deus, desnecessário em tantas situações. Nós te pedimos, ó Deus, que a tua graça, essa graça comum que faz levantar o sol, faz a chuva cair, que faz a plantação florescer, ó Deus, sobre todos, bons e maus, mais uma vez, ó Deus, se manifeste, trazendo cura, ó Deus, para a nossa sociedade, para o nosso país. Ó Deus, tem misericórdia de nós. E nós te pedimos que estas misericórdias não permitam que a nossa esperança, a nossa fé, a nossa alegria seja consumida, ó Deus, diante das tribulações. Derrama a tua paz, ministra a tua paz em nosso coração. É a nossa oração que fazemos, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Amém, ó Deus. Prepara o teu coração, nós vamos meditar na palavra de Deus mais uma vez. Até lá. Iluminado por tuas palavras, consigo enxergar o caminho. Elas lançam um facho de luz sobre a estrada escura. Assumi um compromisso e não voltarei atrás. Viver conforme tuas justas e retas orientações. Tudo está desmoronando em mim, ó Eterno, mas podes me restaurar pela tua palavra. Que meus lábios te honrem, ó Eterno. Ensina-me tuas regras santas. Minha vida está tão fechada quanto minhas mãos, mas não esqueço do que me revelaste. Os ímpios fazem de tudo para me tirar do caminho, mas não desvio 1 centímetro do teu curso. Herdei teu livro em vida, é meu para sempre. Que presente! E como ele me faz feliz! Concentro-me em fazer exatamente o que dizes. Sempre faço e sempre farei. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé. No capítulo 3, no verso 16, está escrito assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu gostaria de pensar com você nesta semana a respeito da Bíblia. Semana passada nós falamos um pouco sobre a oração, sobre como falamos a Deus, com Deus e sobre as nossas questões com Ele. Se há algo que pode ser influente na oração e que pode criar parâmetros para a oração, é aquilo que aprendemos na Palavra de Deus. E nesse sentido eu quero pensar um pouco na Bíblia, como é importante a Bíblia para a nossa vida. Quando eu era muito pequeno ainda, era muito comum você enxergar a frase em carros, no vidro da janela de casa, dizendo assim: leia a Bíblia. Se nós pudermos fazer com que as pessoas leiam a Bíblia, Deus vai se comunicar com elas. Elas vão ouvir a voz de Deus através da Bíblia. Ninguém se aproxima desse livro e sai impune dele, desse encontro, dessa busca. Nós conhecemos algumas histórias de pessoas que foram ler a Bíblia porque queriam provar que Jesus não existiu de fato, que a conversão de Paulo foi um engodo, e acabaram sendo surpreendidos pela mensagem que acabaram ouvindo das suas páginas. É assim que a Bíblia, essa palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa livros. A Bíblia, então, é uma biblioteca de 66 livros, 39 no Antigo Testamento, escritos antes de Jesus vir ao mundo, e 27 no Novo Testamento, ou livros que foram escritos depois que Jesus esteve no mundo.
num período de mais ou menos 1.500 anos, mais ou menos 40 autores escreveram o seu texto. É importante pensar que a palavra de Deus, a própria Bíblia, afirma a respeito de si mesmo. O salmista, no Salmo 19, tem um trecho tão belo que fala sobre a importância da palavra de Deus, da Bíblia, do texto que nós temos em nossas mãos. Diz assim o salmista no Salmo 19, dos versos 7 a 11: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecer-lhes. É assim que o salmista já nos fala desta importância de nos aproximarmos da Bíblia, do texto bíblico, das Escrituras, sabendo que ao ouvirmos a sua mensagem e ao apreendermos e ao obedecermos, seremos grandemente abençoados. A Bíblia quer trazer bênçãos para a nossa vida. Ainda há o salmista, no Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, todo ele, são 3 versículos apenas, que não falam sobre a lei, o mandamento, os preceitos, a vontade do Senhor, nos lembrando que tudo isso, que esse desejo, que esta vontade de Deus para a nossa vida, expressa através das páginas da Bíblia, vão trazer luz para o nosso caminhar, vão nos ajudar a trilhar a nossa caminhada neste mundo, em todas as instâncias, em todas as esferas, em todas as dimensões do ser humano. Ela vai trazer luz para que o ser humano possa se aproximar de Deus. A Bíblia, segundo Pedro, diz que, afirmando a respeito das Escrituras, diz que a profecia jamais teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito. Sim, a Bíblia é um livro chamado de divino humano, porque ela foi inspirada pelo Santo Espírito de Deus no coração dos homens. O Espírito Santo inspira, isso significa que ele instiga nos seus autores, ou instigou nos seus autores, o desejo de registrar o texto bíblico, que o Espírito Santo considerou as suas peculiaridades, alguns com o seu vocabulário próprio, com a sua cultura, com o seu entendimento, a sua inteligência. Cada autor da Bíblia foi preservado em cada autor da Bíblia as suas peculiaridades, e o Espírito Santo trabalhou através deles, preservando-os do erro, de tal maneira que temos este texto em nossas mãos, um texto que é a vontade de Deus comunicada a nós, que, como diz o salmista, é algo que é mais doce do que o mel. Ao nos aproximarmos desta palavra, desta Escritura, ao apreendermos em nosso coração e ao obedecermos, seremos grandemente abençoados. É assim que muitos textos falam sobre a palavra de Deus. Quando a gente lê 2 Pedro 3, 16 e 17, Pedro já naquela época, naquele momento, quando ainda não havia fechado o cânon da Bíblia, diz que assim para aqueles crentes: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Já naquele período, ainda no primeiro século, as cartas, os escritos do apóstolo Paulo já circulavam entre as igrejas,
e tinha uma autoridade paralela às demais escrituras, os salmos que lemos, por exemplo. Nós estamos falando de um texto bíblico e aí falando das escrituras como palavra de Deus e pensando especificamente nesse texto, nesta carta que o apóstolo Paulo escreveu. Mas a Bíblia, ela não é somente um texto, ela não é somente a escritura no sentido de que há um registro gráfico, simplesmente. Quando nós lemos Efésios 6,17, que o apóstolo Paulo diz que usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou quando o próprio Paulo também falando aos romanos diz assim que consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Se a Bíblia em algum momento é este texto gráfico, esta escritura, ela também é esta palavra de Cristo que tem uma mensagem que tem que tocar o nosso coração e que também é chamada de palavra de Deus, a palavra que toma morada no nosso coração e transforma aquele que a ouve. E há em outros lugares um momento em que o próprio apóstolo Paulo faz essa junção daquilo que está escrito de maneira gráfica, de maneira concreta, com esta mensagem que está embutida, está por trás do texto bíblico, como quando ele escreve a Timóteo, esse texto que acabamos de ler, quero repeti-lo para você, porque ele diz assim: quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E quando ele fala que toda a Escritura, ele está falando de todo o texto que nós temos acesso, de toda a Escritura que nós temos registro e que falam de Jesus Cristo. Mas ele continua dizendo assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Paulo, quando escreve a Timóteo, nesse momento, fala tanto das Escrituras como o texto que ele tem em suas mãos e ao qual deve se dedicar, compreender, ser um obreiro que maneja bem esta Escritura, como ele deve pregar a palavra. E aqui ele não está falando somente em repetir o texto, ele está falando em passar esta mensagem que é o próprio Cristo. Prega a palavra, prega a pessoa, prega a mensagem que aponta para a pessoa de Jesus Cristo. É assim que, diferentemente de todos os textos, o evangelista João, no seu evangelho, no primeiro capítulo, no verso 1, identifica Cristo como sendo a palavra. Ele diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. É uma referência à própria pessoa de Cristo, que é o próprio Deus, que criou todas as coisas, que estava desde o princípio, desde que o tempo ainda não existia e Cristo já era junto com o Pai. É quando o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, identifica este Cristo, dizendo assim: ele, Jesus,
é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Existe essa identificação de Cristo como sendo o Logos de Deus, a palavra de Deus, a expressa imagem do Deus invisível. É assim que a Bíblia ela é inestimável para nós, porque neste texto, ao ler este texto e compreender esta mensagem, eu posso ter um encontro com o próprio Cristo. É assim que o propósito da Bíblia, o propósito das Escrituras, o propósito do registro gráfico, histórico que nós temos em nossas mãos, posso concluir que ele está resumido ali em Romanos capítulo 15, verso 4, quando o apóstolo diz assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. É assim que a palavra de Deus, com a qual nós nos relacionamos primeiramente como sendo um texto, como sendo a Escritura, como sendo algo concreto, ela tem uma mensagem que está nas suas entrelinhas, que está por trás do texto, que é utilizado pelo Espírito para falar a cada um de nós, que faz com que seja a espada deste Espírito, até que finalmente a gente possa ter um encontro com a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, que é revelado nestas Escrituras. Partimos do texto escrito, que é a palavra de Deus para nós, e ouvimos neste texto a mensagem que esta palavra de Deus comunica a nós, para finalmente conhecermos a Cristo, a própria palavra de Deus. Eu brinco aqui que você vai se lembrar do pastor Edivaldo de saudosa memória, e você vai se lembrar que eu repito constantemente, você precisa ler a Bíblia todos os dias. Não tem que ser muito, mas tem que ser todo dia. Tem que manter um contato diário com este texto que traz uma mensagem, que me faz ter um relacionamento com o próprio Cristo, a palavra de Deus. Eu espero que neste dia em que lemos tantos textos das Escrituras, eles possam fazer o seu coração arder, a sua mente ficar incomodada no desejo de conhecer mais ao Cristo que está apresentado nestas Escrituras. Ele vai fazer toda a diferença em sua vida. Que Deus te abençoe e que a palavra de Deus frutifique no seu coração. Que o nosso Cristo se manifeste para você, para que você encontre a salvação que é prometida em seu nome. Que Deus te abençoe ricamente e que a palavra de Deus seja luz para o seu caminho. E até a próxima quarta-feira.